tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que vocês vão estar assistindo esse episódio, o primeiro episódio de retorno do Teatro a Conta-Gotas. O Teatro a Conta-Gotas é um projeto que a gente tem aqui na Criatividade Cultural de fomentar o conhecimento da linguagem teatral. E aí a gente tem um trabalho que a gente faz no Instagram, com conteúdos gratuitos, né, através de posts, de pequenos vídeos. E tem esse trabalho aqui no YouTube, que é uma playlist chamada Teatro a Conta-Gotas, que a gente tem em especial o Hermílio Borba Filho, que a gente fez em 2022. E aí agora a gente está retomando com esse trabalho aqui no Instagram, com algumas entrevistas, com alguns vídeos falando um pouco da história, falando de curiosidades do teatro. E assim a gente vai fomentando a linguagem teatral para que todo mundo possa ter acesso. E hoje eu estou aqui com Janvi, que é uma artista de teatro da cidade do Recife. Estamos aqui na Sala Criativice, que fica no centro da cidade do Recife. Então, de repente, você pode ouvir um barulho de um brega, você pode ouvir uma buzina de um carro, tá? Normal, estamos no centro da cidade. Então, fica tranquilo e vai desculpando a gente aí, tá bom? Vou pedir para o Janvi se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dele. Bem, eu sou Janvi Lima, eu tenho 25 anos. Eu acho engraçado começar com a idade. É um jovem mancebo. Normalmente eu evito falar da idade, mas agora sim, como acho que algumas informações vão ser bem preciosas, então comecei. Atualmente, né, eu estou trabalhando como professor de teatro, sou palhaço, nasci anasalado de variedades e o meu percurso com o teatro começou em 2012. Eu comecei a fazer teatro no Sesc Santo Amaro, e aí, lá naquele espaço, você falou sobre democratização, eu participei de um grupo que o foco era esse, eram os Jovens em Cena. E aí, quem ministrava as aulas dos Jovens em Cena era Flávio Santos. E Flávio Santos, que um grande ator, e tive a honra de ter tido ele como meu professor. Foi meu primeiro professor de teatro. E os Jovens em Cena, né, era esse grupo direcionado, inicialmente era para os jovens lá da comunidade, né, de Santo Amaro, mas com o passar do tempo foi sendo aberta a possibilidade para outros jovens de outras cidades. E aí veio eu de Paulista. Ali, bem pertinho. De Paulista, para chegar em Santo Amaro e poder aprender teatro, ter essa possibilidade de democratização. Então, foi muito marcante para mim ter começado lá. Dali, fui buscando outras formações, passei pela formação da CIA Cênicas, com o Tony Rodrigues, e fui buscando outras formações também em palhaçaria, até que entrei na universidade e busquei nessa formação, porque no meio desse percurso, eu acho que, inclusive, ainda com o Flávio, eu comecei a ter essa sensação mesmo de que eu queria fazer um pouco do que ele fazia. Eu lembro dele andando sempre com um livro de Augusto Boal. E aí aquilo me deixava muito curioso, de que Flávio anda sempre com esse livro? O que é que vem dali, né, dessa teoria? E aí, para mim, a ideia de entrar na universidade e poder estudar um pouco mais sobre e possibilitar, né, esse passar adiante também foi me trazendo essa sensação de confiança, de eu quero fazer isso também. Então, da universidade, passei algum tempo na universidade. Algum tempo ficou ali, não foi? Perambulando. No meio desse tempo da universidade, eu ainda peguei um ano de pandemia, né? Sim. E aí eu já estava perto do final do curso, mas aí veio um ano, então já foi mais tempo.
Na universidade, comecei com um grupo da palhaçaria, né, que hoje trabalhamos juntos, que é a Cia Nasalada de Variedades. E somos 4 professores que também são palhaços. E a gente começou junto esse projeto, então, atualmente, né, estou trabalhando também com eles. A gente se autoproduz as dificuldades já, né? A gente trabalha os 4 juntos nesse processo de colocar os nossos sonhos, as nossas metas, às vezes necessariamente colocar no papel para que isso possa vir a acontecer. Sim. Então, acho que esse é um pouco de mim e o que eu fiz até aqui. Maravilha, Jambi. Então, seguindo aqui com a nossa conversa com o Jambi, o Jambi se apresentou agora, né? Vocês viram um pouco dessa trajetória dele. É um jovem artista, um professor em processo, né? Se construindo como professor. E aí eu já vou aproveitar para perguntar para o Jambi como é ser professor de teatro atualmente aqui na cidade do Recife, né? E se foi, Jambi, complicado para você entrar no mercado de trabalho? Ou se você já conseguiu concluir o curso, já estava ali numa escola, já estava com algum trabalho dentro da área artística? Então, ser professor, eu comecei falando, né, que eu tinha um encantamento pela profissão, eu ainda tenho um encantamento pela profissão, mas exercendo a profissão eu fui descobrindo cada vez mais os desafios, né? Então, para mim hoje, ser professor, e não só de teatro, percebo em outras linguagens, é, companheiros e as minhas companheiras também de ensino, como é um desafio que ao mesmo tempo traz essa sensação do prazer de ensinar. E acho que é um desafio que a gente aceita mesmo, né? Porque para mim eu não consigo hoje me enxergar de outra forma. Eu amo ensinar, mesmo que às vezes a gente não receba um devido respeito ou às vezes mesmo um valor, né? Sim. A partir do nosso trabalho. Então, é um desafio que eu estou disposto a seguir. A seguir tentando, até onde der. E você já está dando aula? Você já conseguiu estar dentro desse mercado? Sim, você perguntou se eu já comecei numa escola, né? Durante a formação da universidade, eu tive a oportunidade de estar estagiando, né, em outros espaços. E aí, um desses espaços, para mim, eu acho que foi o primeiro, assim, de fato, profissional. Não era um campo de estágio que abriu seleção, né, como a gente vê, por exemplo, no SESC ou em outras instituições. E aí eu retomei, é, voltei para a escola que eu estudei. E aí eu acho engraçado, porque assim, eu acho que o tempo inteiro, principalmente na palhaçaria, a gente fala muito do erro. E como o erro é potente para que a gente se descubra nessa sensação, né? O que é que esse erro pode me fazer transformar, né? Sim. E aí eu estava no início da formação e abriu essa possibilidade de uma aula de teatro na escola que eu estudei. E aí, obviamente, assim, eu já me empolguei, aí me prontifiquei, né, de posso estar, a coordenação da escola se sentiu muito feliz, né, por isso. Mas, particularmente, eu acho que esse caminho mesmo do início do curso, eu acho que eu ainda tinha muito a vivenciar. Sim. E eu tive uma dificuldade lá que eu tinha 4 alunos. Então, a gente aprende constantemente que o teatro é coletivo, o teatro a gente faz junto. E aí, ter 4 alunos implica que às vezes 2 vão faltar. É verdade. Então, assim, eu acho que meu começo veio dessa situação que ela era um erro. Assim,
em pequenas escalas, né? E questões metodológicas que fui descobrindo também com essa turma, inclusive se algum dia esses meus 4 alunos me assistirem, eu sempre pensei que em algum momento eu poderia falar isso, assim, me desculpem, mas hoje, né, 7 anos depois, sinto que os caminhos profissionais foram realmente me ensinando. Então, uma outra coisa que acontecia era que sempre que tinha uma oportunidade, por exemplo, de substituição, né, a gente acaba criando esse ciclo de auxílio mesmo. Então, uma amiga professora de teatro, às vez ou outra me chamava, Joãovitor, você tem disponibilidade? Olha, eu vou estar trabalhando com um espetáculo, eu não vou poder dar minha aula. E aí eu sempre agarrava essa oportunidade. Sim. Cheguei a um momento de pensar, poxa, eu só apareço como substituto, professor substituto. Sempre pegando essa possibilidade de estar ali dando aula, né? Isso já no meio da formação, já tinha passado por outras dinâmicas também, já tinha a CIA nasalado. E aí chegou uma proposta de um amigo, Domingos Júnior, e um dia ele falou, amigo, olha, eu vou precisar fazer uma viagem, que era uma viagem que ele iria estar estudando, né, no lugar, e que ele precisava de alguém para substituir as aulas dele. E aí, obviamente, falei, vamos lá, eu estou disponível. E acabou que, antes de terminar a minha formação, Domingos precisou sair da escola. E aí, antes de terminar mesmo, assim, eu acho que eu estava em um período para finalizar a formação, e só me faltava mesmo uma disciplina. E a escola entrou em contato comigo, já tinham esse diálogo comigo, porque eu estava lá com o professor substituto. Sim. E aí falaram, olha, acho que seria importante, as crianças já conhecem você, então você aceita, né, estar assumindo a disciplina de teatro. E aí foi a grande reviravolta, assim, para mim, né, que eu acho que sim, tive muita sorte de ter seguido aceitando todas as oportunidades que vinham, mas acabei, antes de finalizar a faculdade, eu já estava nessa escola, que atualmente estou ensinando no Colégio Apoio, para crianças de 6 a 9 anos, eu ensino Fundamental 1. Sim. E tive essa oportunidade que, para mim, realmente, é, eu reconheço, né, que a gente termina a formação e, vez ou outra, precisa colocar currículo, buscar algum lugar, algum espaço. Vejo meus amigos, minhas amigas nessa dinâmica, mas acho que essa rede acabou me proporcionando essa oportunidade. Sempre que tem a possibilidade de puxar alguém, né, que fez parte dessa formação, sempre tento trazer essa pessoa ou indicar essa pessoa. Sim. E aí acho que acabou funcionando por esse caminho. A gente vê a importância, né, minha gente, dessa rede que a gente faz, né, desse network que a gente faz, ou seja, você conseguiu abraçar as oportunidades que a vida ia te dando e você conseguiu entrar no mercado de trabalho a partir dessa sua rede, né? Vai substituir um amigo aqui, substituir uma amiga ali, e aí você foi construindo esse seu caminho, mostrando, né, o que você já fazia, gerando confiança, porque aí a escola, quando precisou de um professor, né, não pensou duas vezes, você já estava lá naquele ambiente. Sim. Então, a importância da gente, mesmo antes de concluir o curso, já ir construindo essas nossas redes, nesse nosso network, para que seja menos difícil, não é, adentrar no mercado de trabalho. Se você foi aluno do Janvi, aqueles 4 lá, coloca aqui no comentário. Professor, você é maravilhoso, amei fazer teatro com você. Aproveita, já segue a gente se você não segue o nosso canal.
clica aí no sininho, né? Porque aí você vai receber as notificações de tudo que a gente for colocando aqui no nosso canal, tá bom? E Janvi, me conta então, você falou que já na faculdade se juntou com alguns amigos e criou uma CIA chamada CIA Nasalada. Conta para mim o que é a CIA Nasalada, que eu já vou dar um spoiler. É uma CIA que trabalha com palhaçaria. E já que trabalha com palhaçaria, eu fico pensando na importância desse trabalho no que diz respeito a essa manutenção, né, da valorização da arte circense. Conta pra gente, Jambi. Então, durante o período da faculdade, a gente percebeu essa vontade, né? Nós somos 4 hoje, então estamos juntos, Cris, Thales, Breno e eu. E cada um já estava buscando uma formação em palhaçaria fora da universidade mesmo. E a gente sentia essa necessidade de colocar em prática tudo que a gente estava absorvendo, né? A gente sempre teve muitas ideias e planos mirabolantes, então fomos descobrindo esse trabalho juntos. E a Cia Nasalada foi a oportunidade para os 4 de colocar projetos, né? Tentar fazer projetos. E ao longo de todo esse período da faculdade, a gente sempre tentou escrever alguns projetos. Sim. Mas acho que assim como aconteceu comigo na primeira escola que eu dei aula, acho que a gente foi aprendendo na prática mesmo. E tem isso, Javi. Vou só te interromper um pouquinho. Que a gente, eu sempre digo isso para os meus amigos, para as pessoas que já foram meus estagiários quando eu trabalhava no SESC, que recebia muito estagiário da universidade, que a gente aprende a ser professor sendo. Eu lembro que a minha primeira experiência assim, em sala de aula, no ensino regular, numa escola pública, assim, o primeiro ano foi aterrador. Assim. Eu disse, Senhor, misericórdia, o que é isso? Né? Não sei, não fui preparada para isso, porque a gente sai da universidade e não é uma crítica à universidade, mas é uma constatação de que a gente sai mas não sai tão preparado assim para o dia a dia do chão da escola, da sala de aula, das relações todas que você tem, não só com os alunos, mas com os professores e com o nosso componente curricular, que é a arte, que às vezes não é tão bem acolhido dentro da escola. E aí é naquele dia a dia, na labuta, que você vai aprendendo de fato a ser professor, né? Exatamente. Então, quando você constrói e cria sua companhia com seus amigos, imagino que também seja nessa rotina diária que vocês vão aprendendo a ser produtores culturais, a serem um grupo, a serem um coletivo, né? A gente tinha a vontade inicial de trabalhar o palhaço, né? Inicialmente não tinha muito essa perspectiva de nós, enquanto companhia, ensinarmos. Mas, com o passar do tempo, a gente foi tendo outras formações e aí depois a gente foi buscando formações dos 2 juntos, 3 juntos, os 4 juntos. E a gente foi percebendo essa outra vontade, né? Da Cia Nasalada poder, por exemplo, trazer uma formação em palhaçaria a partir do que nós acreditávamos ser importante para trazer a palhaçaria para a cena, principalmente pensando nessa contemporaneidade, né? A gente vem de histórias avassaladoras de muito preconceito, machismo, racismo, enfim. Então a gente pensou em determinado momento de como colocar tudo isso em prática até chegar à construção do espetáculo, até chegar à formação que a Ana Salada pôde promover, inclusive no ano passado. E para nós, assim, lá na universidade, a gente tem agora mais pesquisas em palhaçaria, mas inicialmente tudo isso veio a partir da professora Mariane Consentino. Sim. Não era uma disciplina pautada pela universidade, foi fruto da vontade dela
e da possibilidade, né, de ir mesclando mesmo esses conhecimentos para trazer a metodologia do palhaço para o nosso fazer, né, a profissão do professor. E a partir de Mariane, hoje eu consigo enxergar, né, muito mais o palhaço na universidade. Sim. E você fala dessa salvaguarda, né, de qual a importância, então, de preservar a palhaçaria ou a arte circense. Eu acho que a gente dialoga muito o teatro e a arte circense dialoga muito no fazer artístico que impulsiona, que traz a sensação de estar vivo mesmo, né, de ter uma pulsão dessa vida. Sim. O circo, um pouco mais perigoso, mas ainda assim, uma pulsão dessa vida que corre, né, pelo nosso corpo. Então, acho que Mas o circo é perigoso em que sentido? Acrobacias, algumas linguagens do aéreo, né? Sim. A própria palhaçaria também a gente faz algumas acrobacias um pouco rebuscadas, então acho que o perigo vem nesse sentido. E essa importância de preservar, ela vem muito do potencial que a arte tem. Então, não só a arte circense, né? Não só a arte do teatro, a arte da dança. Então, o potencial que essas linguagens têm de poder chegar ao outro. O que é que a gente consegue transmitir, o que é que a gente consegue dialogar, né? Conjuntamente a esse público. E acho que o circo, historicamente, veio trazendo muitas mudanças, né? A gente veio de um circo que antes era familiar, e aí depois um circo começou a ser ensinado nas escolas de circo. Uhum. E hoje a gente percebe que o circo, ele chega muito mais fácil nas pessoas, assim, de poder ter uma apresentação de alguma linguagem circense na rua. E aí o teatro, de repente, para se apresentar na rua, existem outros trâmites, outras dificuldades. Sim. Então, acho que a importância é a gente conseguir pensar como quais corpos conseguem reverberar essa arte e o que a gente consegue descobrir, né, de nós mesmos e do outro ao assistir, ao estar participando e celebrando. Né? Maravilha, Janvi. Aproveita, minha gente bonita. Já segue a Cia Nasalada lá no Instagram, @CiaNasalada. @CiaNasalada. Já segue. E segue também o @Criatives Cultural, porque aí você vai ter a oportunidade de ver os cursos que a gente realiza aqui no nosso espaço. A gente tem cursos de teatro para pessoas de todas as idades, a partir dos 4 anos até os 100. Então, se você tem de 4 a 100, pode fazer teatro com a gente, tá bom? A gente também cria conteúdo para as redes, que inclusive foi um trabalho inicial que a gente começou, porque a Criative nasceu naquele período pandêmico. Então, a gente começou como empresa no online, e aí a gente está voltando a esse trabalho de desenvolver conteúdo para as redes sociais. E a gente também funciona como esse hub, né? um co-work cultural, onde se você não tem um espaço para ensaiar, para fazer seu curso, você pode vir para cá e trabalhar aqui no nosso espaço, tá bom? Eu queria só falar alguns outros nomes também. Sim. Você foi falando da Creative. Eu acho que ao longo desse tempo com a Cia Nasalada, a gente também foi percebendo uma grande teia de apoio dos artistas circenses. Então, acho que é muito importante esses artistas que muitas vezes chegam nas pessoas que estão nas praças, na rua. Então, acho que é importante conhecer também o trabalho da família Malanarquista, conhecer a Pé Vermelho, já ouviu falar dela? Não. Pé Vermelho, Luísa Fontes, eu anotei tudo aqui, para não esquecer ninguém. A Escola Pernambucana de Circo, Carla Conká, grande pesquisadora da palhaçaria feminina, inclusive. Maravilha. E Rafael Barreiros. Pronto, falei os nomes que eu tinha anotado. Eu acho que é importante falar desses nomes porque a gente cria essa base do circo na contemporaneidade, né? A gente cria não, a gente participa dessa base
do circo nessa contemporaneidade. Então, que temas hoje a gente pode trazer a partir da arte circense? Isso também pode vir para uma cena, né? Então, acho que é bem importante ir conhecendo esses outros trabalhos. Maravilha, minha gente. É muito bom a gente dar crédito, né, às pessoas e valorizar, né, o nosso artista local, as pessoas que estão aqui perto da gente diariamente. Valorizar, claro, todo mundo que trabalha na área, mas é muito bom quando a gente nomeia, né, já o nome das pessoas. E, Janvi, eu fiquei sabendo que você, ainda nesse seu processo formativo como estagiário, foi estagiar numa instituição aqui da nossa cidade, né, que é o Instituto Federal, e lá você conseguiu produzir um espetáculo que ultrapassou as paredes da instituição e ganhou o mundo, né? Que é Retratos de Amor. Tomara que realmente ganhe o mundo, que essa frase foi pelo céu. Fala um pouquinho do Retratos de Amor, Jambi. Então, aí saindo, né, daquela fase do erro. Do desespero. Eu considero retrato de amor assim, um grande achado. Nesse processo de estágio, né, passei pelo IFPE, pelo grupo Arte em Movimento. Esse grupo ele começou com o Black Escobar, que atualmente ele é professor de teatro ainda, né? E hoje o grupo ele é cíclico, vão entrando outros professores, né, a partir dessa dinâmica do estágio. E aí, quando eu entrei nessa possibilidade de estágio, eu entrei na pandemia. E aí veio o maior desafio, que era, na faculdade, a gente não tem essa disciplina de teatro online, né? Acho que a gente nem conjecturava a possibilidade. Eu espero que nem tenha a possibilidade. Porque a gente precisou realmente se adaptar, né? Foi uma grande adaptação coletiva. E aí acabei entrando num campo de estágio que eu só podia dar online. E aí conhecer esses alunos através do computador e a gente poder brincar de teatro pelo celular ou pelo computador foi um grande desafio. Mas acho que foi um grande achado também porque a gente começou a enveredar pelo caminho da dramaturgia. E aí esses adolescentes na época, né, foram descobrindo junto comigo, a gente foi lendo textos teatrais, fui trazendo algumas dinâmicas de escrita e a gente escreveu o espetáculo Retratos de Amor, que você falou, né, ganhou o mundo. Até então, acho que ganhou Limoeiro, porque a gente apresentou já em alguns teatros, a gente apresentou já no Teatro Apolo, no Teatro Barra de Junho, dentro da própria instituição do IFPE, mas a gente teve uma grande vitória, assim, um grande ânimo, que foi participar do festival do teatro lá de Limoeiro. E a gente conseguiu 8 prêmios. Menino, olha, beijar o ombro. A gente foi uma grande felicidade, assim, nossa primeira viagem, né, com o espetáculo. Isso deixou todo mundo muito empolgado. Do momento de sair de casa, assim, até voltar, foi uma grande descoberta, assim, para o grupo. Muitos deles, né, nunca tinham feito esse processo mesmo de viajar. Isso já pós-pandemia, né, isso já mais próximo. Então, demos um salto no tempo o espetáculo foi escrito, depois, com a presencialidade podendo voltar, a gente voltou a apresentar. Então, vocês primeiro estrearam o espetáculo online? Não, aí é que tá. Em 2020, a gente escreveu. Certo. E aí, 2021, foi vindo a possibilidade de retorno às aulas presenciais, ainda usando máscara. Sim. E aí, em 2021, fomos voltando a ter as nossas aulas, fomos começando a ter aulas presenciais e direcionando essas aulas para o espetáculo. Sim. E final de 2021 a gente estreou, 2022 seguimos
tentando as apresentações. E aí, no ano passado, né, 2023, a gente viajou para Limoeiro. Pronto, agora eu expliquei bem certinho esse saldo temporal. E esse processo, né, do estágio, ele acabou. E aí o espetáculo ele foi construído a partir das ideias do Teatro do Real. Então, a gente acabei conversando com você sobre isso, né? Eu levei o pré-texto de algumas imagens. Sim. E aí, essas imagens são fotografias antigas de alguns casais. E aí, na verdade, tem um trisal. Mas, assim, são fotografias que a gente visivelmente observa afeto, Sim. né? Então, mesmo que seja um afeto só de estar um sentado ao lado do outro. E a premissa, né, a ideia inicial era que eles reconhecessem qual fotografia eles se sentiam curiosos para descobrir a história. E essas fotografias foram tiradas muito tempo atrás, então 1940, 1814, e são fotografias de casais LGBTs e de casais héteros. E cada um foi trazendo a perspectiva de o que eles gostariam de saber dessa história. E aí o que eles gostariam de saber é o que eles estavam escrevendo. Ah, então é realmente um espetáculo ficcional a partir de fotografias reais. Isso, exatamente. Não eram fotografias deles. E aí foi sendo escrito esse espetáculo e ter essa... É uma validação simbólica, né? Sim. Mas foi muito importante para todos nós, porque... A validação simbólica que você diz é ter ganhado os prêmios. Isso. Porque nós começamos no mundo online e poder seguir caminhando com o espetáculo e trazer tanto diálogo, né, sobre o tema que para todos do grupo é muito importante ser falado. A gente fala sobre amor. Sim. E que muitas vezes esse amor ele não é entendido enquanto amor, né? Ele é, em sua maioria das vezes, desvalorizado, rebaixado. E aí foi muito importante ter esse momento mesmo dessa validação de como esse espetáculo chegou para o público de Limoeiro, os avaliadores, né? E como a gente se empolgou com algo que veio era um exercício de sala de aula. Sim. E de uma sala de aula virtual. Então, acho que foi um grande achado mesmo dessa potência que o teatro tem. Maravilha, Janvi. E aí, minha gente, já estamos chegando ao final desse nosso primeiro episódio do Teatro a Conta-Gotas, dessa reestreia, né, do Teatro a Conta-Gotas, dessa segunda temporada, vamos dizer assim. Inclusive, a gente reestreou agora em abril de 2024 a segunda temporada do Profissão Cultura, que é um outro programa aqui do nosso canal, né, uma outra playlist aqui do nosso canal, que a gente fala sobre empreendedorismo, mercado e essa relação da cultura com a economia. Nessa segunda temporada, é uma temporada só de entrevistas com mulheres que fazem a cultura da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E elas vão falar ao longo de toda essa segunda temporada dos desafios de ser uma mulher da cultura. Então, a gente reestreou dia 9 de abril de 2024 com a poetisa, escritora, vereadora, feminista, militante, Cida Pedrosa, que é vencedora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro em 2020, e a entrevista dela está maravilhosa. Eu vou deixar o card aqui, o linkzinho para você acessar a entrevista aqui ou aqui, não sei, em algum lugar vai aparecer, e você acessa lá e assiste também o Profissão Cultura, você vai gostar muito, tá? E Janvi, querido, primeiro, uma pergunta que não estava no roteiro. Janvi é nome ou é um nome artístico? É o meu nome. É mesmo? É o meu nome. E a Janvi com o tio, do jeito que você escreve? J-A-T-U-V-I. E aí, é engraçado, assim, eu não esperava a pergunta, mas acho que o processo do teatro me trouxe muito reconhecimento
Inclusive, eu identifico muito isso no grupo, né, de retratos de amor, de como eu vejo um pouquinho desses adolescentes que hoje não são mais adolescentes, já está todo mundo adulto, de como a gente se descobre mesmo, né? E aí eu tinha muitas questões com o meu nome de registro. Sim, Eu não me reconhecia com esse nome. sim. E aí, no processo mesmo da universidade, eu vivenciei um espetáculo Ritmo Quente, um brega de musical. E esse Menina, espetáculo assista esse espetáculo. Pra mim é um maravilhoso, um dos melhores espetáculos que eu já vi. não era um espetáculo da universidade, né? Eu estava na universidade, então, dentro da universidade também, muitas descobertas pessoais. E aí, nesse espetáculo, que era da 11 Produções, eu fazia um personagem que ele não falava o nome dele. Todos perguntavam, qual é seu nome? E ele sempre dava uma desculpa. Ele tinha vergonha do nome dele. E aí, é engraçado, né, esse processo mesmo de autoidentificação do teatro. Uhum. Vivenciando esse espetáculo que a gente apresentou, acho que ao longo de 3 anos, Ritmo Quente, eu senti que para mim era algo que fazia todo sentido. É, e não reconhecer essa situação do nome, né? Conversei muito com a minha mãe sobre isso. Acabou chegando nesse momento de eu sentir a necessidade de trocar. Então, caminhei juridicamente Sim. para fazer a troca do nome. Tive o apoio, né, da minha mãe nessa questão. E Janvi é meu nome, é quem eu sou hoje. Que maravilha, já vi. Ó, não tava, mas que bonito, né? É muito interessante, minha gente, como o teatro muitas vezes promove esse trabalho de autoconhecimento, né? Porque quando você está dentro de um processo artístico, né, geralmente você acaba também entrando num processo de autoconhecimento, porque a arte promove essa educação simbólica, estética, dos sentidos. E isso tudo mexe muito com quem a gente é. E a gente vai se entendendo e se conhecendo em cada processo artístico que a gente vai fazendo, que a gente vai conduzindo, seja como ator, atriz, seja como professor, encenador. É sempre um processo colaborativo e de autoconhecimento para todo mundo. E sobre o Ritmo Quente, digo que é um dos melhores espetáculos que eu já vi, porque o espetáculo ele conseguia fazer uma coisa que é muito difícil, que é engajar um público fiel. Assim, primeiro que ele dialogava muito com uma cultura local da cidade do Recife, que é esse universo do brega, e por conta disso, acredito, não só por isso, mas claro que por todo um trabalho de produção que eu acredito que era feito, é, vocês se conectavam muito com um público específico e eu não vi nenhuma das apresentações que eu fui assistir, porque eu assisti mais de uma vez, todos estavam lotados. Era. Isso porque foi uma febre, assim, eu acho que para todo o elenco. E atualmente uma grande saudade. Eu sinto que ali a gente conseguiu realizar uma coisa que eu acho que todo mundo que faz teatro deseja, que é o público se o público participar dessa experiência teatral. Então, tinham músicas, né, que o público cantava, a sensação de rir junto, dialogar com esse público. Então, era uma grande fruição, assim, e uma fruição com brega dentro do teatro. E aí, hoje é uma grande saudade. Muito bom, quem não viu, perdeu. Ou então, quem sabe eles voltam aí. E aí, para a gente encerrando, nossa última pergunta, eu queria perguntar para você, Janvi, quais são os principais desafios e as principais alegrias de ser um artista professor
aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, nessa região metropolitana que a gente vive? Eu vou começar pela parte boa. Eu acho que a gente tem tido cada vez mais esse vínculo, né, uns com os outros. Então, mesmo que eu não participe da tua rotina, eu conheço seu trabalho. E aí, sempre que alguém, por exemplo, me pergunta, né, sobre formação para criança, olha, esse Instagram, tudo mais. Então, acho que a partes boas é esse reconhecimento e a valorização que a gente tem enquanto artistas em coletivo, né? Sim, Acho que no meio dessas dificuldades que vão nos passando, né, nos perpassando, a gente tem essa relação de respeito um grupo com o outro. Eu anotei aqui também, ser artista ou ser professor dialoga muito com as pessoas, né? Então, acho que é uma coisa extremamente boa essa possibilidade de dialogar com o outro, gerar esse diálogo entre outras pessoas, ou gerar reconhecimento, gerar reflexão, é, gerar o riso. Às vezes, só gerar o riso já é a grande mudança, ou um, um grande, uma grande vitória em um dia. Então, acho que a gente vive nessa sensação das pequenas vitórias que preenchem mesmo, né, o nosso corpo de vida e de arte. E aí, em contrapartida, sim, em contrapartida, é, vivenciando a sala de aula, existem alguns desafios, e vivenciando a produção cultural, né, existem outros. Então, dentro da sala de aula, eu acho que é complexo a gente entender o lugar, por exemplo, de pessoas que não vão ao teatro, não tiveram acesso ao teatro, e quando a gente tem a oportunidade de aprender, né, que é o meu caso, eu agora estou ensinando dentro de uma escola e é dentro da grade curricular. sim, Então, essas crianças, quando elas começam a aprender o teatro sem ter tido o contato com outras formas, né, de teatro, gera, vez ou outra, um choque, né? Então, muitas das minhas aulas, se eu faço um alongamento, aquela criança, já vem e fala, ué, mas Jambi, por que a gente vai alongar? Ou isso aqui a gente faz na yoga, isso aqui é ginástica, não é teatro. Tem crianças e crianças, né? Então acho que essa dificuldade inicial que é como ensinar sem que essas crianças, que é o meu caso, tenham tido um contato prévio, né, um acesso. E aí a gente vai vendo que em sociedade o acesso ele diferente para várias escalas sociais. Então, para quem ensina numa determinada escola de um bairro, o acesso pode ser muito menor do que a escola que eu ensino. Então, sim, acho que essa primeira dificuldade. Acredito que outra dificuldade para nós de teatro é que a linguagem teatral, né, ela nem sempre está pautada na escola como teatro. sim. A gente ainda hoje, né, No estado de Pernambuco, tá, minha gente? Ainda no estado de Pernambuco, e tem outros estados que já conseguiram evoluir nessa questão. E aí, as quatro linguagens artísticas, pelo menos as quatro principais linguagens artísticas, né? Teatro, dança, música e artes visuais, está separado no currículo, mas aqui no nosso estado você ainda tem um componente curricular que se chama arte. e artes é muita coisa. É muita coisa. Em 2016, existiu a possibilidade, né, Dilma trouxe a lei de que era obrigatório essa divisão das linguagens artísticas, mas logo em seguida a gente foi começando a ter outros governos. Uhum. Você
vou ser pontual, que, por exemplo, já vetaram essa lei, então não é mais obrigatório, né? É a partir mesmo do projeto pedagógico da escola. Então, na minha escola eu ensino teatro, mas eu tenho amigas que se formaram e ensinam artes. Sim. E aí esse componente curricular da artes, para a gente é um dificultador, né? Sim. Que é como a gente consegue abarcar tantas linguagens dentro de uma aula que às vezes tem 45 minutos. Eu acho que esse também é um grande desafio. Sim. E não enchendo a programação de desafios, acho que enquanto grupo, né, que a Cia Nasalada, nós enquanto grupo, a gente foi percebendo que um grande desafio são os incentivos, né? No ano passado a gente conseguiu colocar 2 projetos em atividade, mas foi tudo a partir do nosso investimento pessoal. A gente conseguiu trazer o projeto de formação em palhaçaria e o projeto do Praça Palhaça, que a gente executa ele para acessibilizar, né, as artes circenses numa praça. Então, tudo isso veio do nosso investimento e ao longo de 7 anos, a gente vai completar 7 anos agora. Ao longo de 7 anos, a gente sempre se inscreveu em editais. E só no ano passado, claro. Vou respirar fundo. Teve também, né, todo esse período de aprender como se inscrever um projeto, a gente errou muito, a gente, né, foi entendendo as palavras que, por exemplo, não ficavam bem delimitadas, né, o que é que a gente queria com esse projeto, mas 6 anos de tentativa de escrever projeto é muita coisa. Então, só no ano passado a gente aprovou, né, fomos aprovados com um projeto para o projeto ser financiado, né, e esse ano teremos então a execução dos nossos planos, não sendo com o nosso investimento pessoal. Isso é uma coisa extraordinária. Então, não deveria ser, mas deveria ser mais acessível, né? Então, acho que para grupos, esse é um grande dificultador, né, do nosso trabalho. A gente acaba dependendo ou de uma lógica pessoal de conseguir investir nos nossos planos, ou dependendo de editais, que é para a vida inteira, né? E é isso, minha gente. Chegamos aqui ao final dessa conversa maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Manuela de Jesus, professora pesquisadora da linguagem teatral, empreendedora criativa. Esse aqui é o nosso espaço, a Criatives Cultural, que é um hub criativo, onde a gente concentra uma escola de teatro, a gente concentra um coworking cultural e a gente concentra uma produtora de conteúdo para as redes. E esse aqui é o Janvi, que esteve conosco, e eu espero vocês no próximo episódio. Tá. Vou dar uma pausa pra gente ouvir se o microfone tá ok. Tá bom. Porque vai que a gente grava tudo, né? E aí a gente já enxuga o suor. Pra dar uma bornada.